Sob a presidência do vereador Antônio Pires. Bom dia a todos, ilustríssimos senhoras vereadoras, nobres senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Convido o vereador Augusto Matias para ocupar a segunda secretaria. Saúdo de forma especial a mesa diretora, que irá me assessorar nos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente externo e interno. Não, senhores, na forma regimental, vamos entoar o hino do Salgueiro. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente externo e interno. Bom dia a todos e a todas. Presente nesse momento aqui cursos promovidos pela Escola Orlando Paraim nas datas dias 14 a 6 de junho. Artesanato para a terceira idade. Curso Acessório e Tendências, aprendendo a fazer bijuteria, dia 28 e 29, também na local Escola Orlando Paraim, às 14 às 17 horas. Curso Comida Típica de São João, dias 18, 19 e 20, horário 19 horas, local a definir, também agora nesse mês de junho. Julho, cursos para o mês de julho. O Poder da Comunicação com Claudinei Santos. Horário 19 horas às 22 horas. Local Escola Orlando Paraim. Data 13, 14
15. É um curso muito importante, curso de comunicação pelo senhor Claudinei Santos, e acreditamos que vai ter um bom contingente para fazer este curso. Curso Sacolas com Garrafa PET, horário 14h30, local Escola Orlando Paraim, data 10, 11 e 12 de julho também. E os contatos para as pessoas que interessarem, o telefone é 87 3871 3191. Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras e Prefeituras Municipais de Pernambuco, promovido pela UVP, União de Vereadores do Estado de Pernambuco, 14, 15 e 16 de junho de 2012. Local: Auditório do Teatro Difusora, Shopping Center, Caruaru, PE. São esses os expedientes externos. Convido a secretária Dog para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Peço dispensa. Em votação, o vereador que estiver de acordo com a dispensa da ata, permaneça sentado. Aprovado. Expediente externo, leitura das correspondências, expediente externo, convidar para uso da tribuna. Faltando. Tem que saber. É Augusto? É Augusto? Quer ir primeiro? Você não é obrigado aí não, mas se quiser ir. Convido o vereador Augusto Matias para o tempo regimental para ocupar a tribuna. Ricardo. Tá com problema? Ricardo, tá com problema? Não, mas aí a tribuna é livre, né? Bom dia a todos e a todos. Presidente de exercício, Antônio Pires, vereadores, Eugênio, Paulo Afonso Alvini, Ednaldo Barro, Severino, Mana, Fátima Carvalho e funcionário desta casa, e Dr. João, Lucena, Joaquim, nosso presidente do Para Memória ali, da Rua Nova, ou do Planalto, que diga, do Planalto, nosso presidente ali, Joaquim, Edmilson, Zezé, Cinco da Camarinha, Alemão, os companheiros. Hoje vou ser rápido aqui, vou ser breve, mas hoje eu gostaria de dizer a todos vocês que me sinto feliz em saber que o vereador Gualberto está se recuperando muito bem. Que Deus possa dar muita saúde a ele. Quero também aproveitar e parabenizar a paróquia de Santo Antônio pelas festas juninas em nossa cidade, desejando as boas-vindas para aqueles que tenhamos um bom, maravilhoso São João, de muita alegria e paz, que estejamos juntos nas festas juninas. E quero dizer que estamos todos unidos aqui nesta casa, mas também quero lembrar vocês também, hoje esta casa também se encontra com aniversariante Raimunda Barro Manas. Quero desejar a você um feliz aniversário, que Deus lhe dê muitos anos de vida, a você e a todos nós. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Convido no tempo regimental para usar a tribuna a vereadora Raimunda Barros.
Não, eu acho que não, tem muita coisa, senhores vereadores, para ser cobrada essa seca horrível. Eu acho que fica o vereador à vontade para que comparecer à tribuna. Quem? A ordem está por escrito, vereadora Raimunda Barros. Se alguém for, eu estou solicitando, segundo a lei, né, para ficar para o final, porque eu mandei pegar uns documentos ali na Câmara. Quem não quiser isso vai dizer não. Agora quem quiser ir, o plenário não pode intervir, não. Vereador Severino Cavalcante. Bom dia a todos que se encontram aqui na casa Epitácio Alencar, os companheiros vereadores que compõem a mesa, demais vereadores que formamos o plenário, servidores da casa. Eu quero, com muita satisfação, me dirigir a todos os ouvintes da Rádio Asa Branca que nos escutam e quero dizer que o povo de Salgueiro deu uma demonstração de fé, de religiosidade, que eu acho que nós tivemos a festa de Santo Antônio mais aplaudida, mais assistida pelo nosso povo. Então a gente sente o crescimento da religião católica através do seu povo. Então, o melhor que a gente viu é os pronunciamentos dos padres, do nosso bispo da diocese, aonde eles enfocam, eles pedem à população, pede a Deus que essa festa, que essa manifestação do povo se resulte em paz e amor para o nosso povo. Então ele fez ontem, o senhor bispo fez um sermão que chamou a atenção da gente, aonde ele pediu que a população desarmasse o seu coração e abraçasse o irmão com amor e carinho. Isso é importante, como também ele se dirigiu aos políticos, que este ano é ano de eleição. Ele pediu que Deus intercedesse para que os políticos não dividissem a nossa cidade, o nosso município, em dois pedaços, uma parte para um lado e outra parte para outro. Pediu que todos fizessem as suas campanhas, mas com um gesto bonito, com um gesto de amor, que realmente reinasse entre todos os políticos a paz e o amor. Eu acho que isso é importante. É importante porque não é com raiva de um irmão que você faz a sua campanha. O melhor é você fazer uma campanha com amor, porque realmente, se a gente abraça o irmão, então eu sei que tem um companheiro
que é candidato, então vamos bater naquele companheiro, naquele amigo, naquele conterrâneo. Não, não é por aí. Eu acho que o senhor bispo tem mais do que razão em pedir que os políticos façam as suas campanhas baseado no amor, baseado na paz. Eu achei isso muito importante. E a gente acredita que mesmo com certas rivalidades que a gente vê, que a gente sente, mas eu acho que vai reinar a paz e o amor no nosso município em todo o período da eleição do ano de 2012. Muito obrigado. Convido para ocupar a tribuna no tempo regimental o vereador Paulo Afonso. Senhor presidente em exercício, Antônio Pires, mesa diretora, caros pares, munícipes aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. Ouvindo o pronunciamento do vereador Bill a respeito da pregação do senhor bispo, eu quero parabenizar o bispo de Salgueiro pelo chamamento aos fiéis, pelo retorno dos católicos à igreja de Salgueiro. Eu lembro-me que meu pai não perdia uma missa. Era um católico assíduo, o Dr. Romão. E é importante que haja harmonia entre os homens, porque um padre é para pregar a harmonia entre os homens e não a discórdia. Um padre é para procurar muitas vezes substituir os momentos de angústia da comunidade por momentos de pacificação. É para procurar substituir e pedir aos políticos que façam momentos de reflexão para que a igreja seja um local em que haja harmonia entre as pessoas. Estou muito feliz com o pronunciamento do bispo Antônio Pires. Muito feliz, Alvinho Patriota. Porque na eleição passada, o que nós observamos é que a igreja foi transformada num palanque eleitoral para denigrir a imagem de homens de bem. A igreja, nos últimos dias da eleição, onde os candidatos não poderiam, diante da lei, se defender, saiu um carro de som do pároco local, denigrindo a imagem de homens de bem, de pessoas de reputação ilibada, como era o caso de Dr. Chico, que todo mundo conhece a sua história, e com calúnias, injúrias e difamação em relação a mim, que era candidato a vereador e que era um dos favoritos através das pesquisas. Fui vítima de um homem que se dizia ministro de Deus, de um homem que era para estar pregando a harmonia entre os homens, assim como o senhor bispo fez agora em Salgueiro. E eu fiquei indefeso, porque não tinha um direito de resposta no penúltimo dia das eleições, sendo vítima de um massacre político. E a igreja foi utilizada para ser feito este massacre político e para contribuir
através de meio sujo, fazer da derrota a vitória. Porque todo mundo sabe e conhece o passado de Dr. Chico, o serviço prestado de Dr. Romão e as obras de infraestrutura do então prefeito Paulo Afonso, quando prefeito, durante 2 mandatos, por 10 anos. Então eu quero agradecer ao senhor bispo pela sua concepção, e tenha certeza, senhor bispo, que a grande maioria dos fiéis, e nós sabemos que a estatística é que mais de 70% das pessoas são católicas, vão retornar a frequentar a igreja com assiduidade. Isso era um desabafo que eu queria fazer. Quero também aqui, na minha fala, pedir às autoridades para terem compaixão da zona rural. Nós observamos que a maioria das autoridades só gostam de fazer obras de fachadas que estejam diante da vista daquelas pessoas que passam no centro da cidade. E a zona rural fica no anonimato. E hoje o fator crítico, o ponto nevrálgico é a falta d'água. Já que não foi implantada uma infraestrutura hídrica para libertar o sertanejo nordestino do paliativo do carro-pipa, mas o caso requer urgência hoje. Quem está com sede hoje não pode deixar para amanhã. A região da Canoas encontra-se aflita com falta d'água, vereadora Fátima Carvalho. Eu e a senhora, nós somos os 2 vereadores mais votados e de maior densidade eleitoral naquela comuna. A população nos cobra. E nós sabemos que a função do vereador é legislativa, é com atribuição de fiscalização, de controle, de assessoramento dos atos praticados pelo Poder Executivo. E nós observamos, nós estamos fazendo o nosso papel, mas temos que cobrar, e eu vou convocar, são 51 associações existentes no nosso município, que através de audiência pública, se for o caso, vamos fazer uma manifestação, vamos fazer uma mobilização, vamos mostrar a sede que está acontecendo em todos os recantos de Salgueiro e que falta uma ação governamental para minimizar esta questão. Observamos o programa de construção de cisternas e aqui Salgueiro observamos a cidade como Serrita, sob jurisdição da cidade de Salgueiro, uma cidade de porte médio, uma infinidade de construção de cisternas. Aqui observamos no Mulugu mais de 100 famílias e não tem cisterna. E são muitas as comunidades que estão desassistidas. Então, era um desabafo que eu queria fazer, e que esse desabafo chegue ao conhecimento das autoridades e que tenha sensibilidade, ao menos no período eleitoral. Solicito a Vossa Excelência uma parte. Pois não, concedida a parte, vereador Alvino. Agradeço a Vossa Excelência a parte. Quero me comungar com vossas palavras, notadamente no que diz respeito à sede que nossos irmãos estão passando no município, sem querer aqui culpar quem quer que seja, porque nós sabemos que a seca é uma previsão que mais fácil de acontecer do que a não seca. Mas essa veio realmente para dificultar a situação dos nossos irmãos. Ontem nós tivemos a oportunidade de, saindo para a zona rural, ali na localidade depois do Espinheiro, próximo ao sítio Paulo, onde tem uma dúzia de casas feitas, na sua maioria casas de taipa.
Eu já tive a oportunidade de falar aqui desta casa, nobre vereador, que as autoridades deveriam planejar o crescimento de Salgueiro como da nossa própria zona rural. Se nós estamos com um programa de erradicação, de acabar com as casas de taipa, e nós vemos ser construído aí as nossas vistas, ou as vistas das autoridades, casas de taipa, em pleno século XXI, a gente está criando um problema mais difícil ainda para ser resolvido amanhã. O município deveria ter políticas voltadas para essa área, chegar junto com o tijolo, com o bloco, com o cimento, com a telha, com o que for preciso, para que essas casas fossem já levantadas adequadamente. Mas nesse momento, hoje, quinta-feira, 14 de junho, é possível que as crianças, cerca de 25 crianças daquela área, onde fica o ônibus à noite, onde permanece, vereadora Fátima Carvalho, o ônibus à noite para de manhã vir com os alunos, é possível que hoje essas crianças não tenham vindo porque não tem água para tomar banho. Nós passamos ontem naquela localidade onde tem 12 a 15 casas de taipa, naquela confluência. Desce para o Paulo, vai para a Roça Queimada, a chegada ali, depois de Pedro Baiano, naquela estrada à direita do açude. Pois bem, conversei ontem à noite com João Alfredo aqui na igreja, disse que não era o local mais nesse momento adequado, mas nesse momento a gente tem a acessibilidade de todas as pessoas e pedimos para que ele pudesse providenciar água para aquela comunidade. Cabem 2 pipas, mas que ele mandasse pelo menos um pipa, a fim de que essas crianças não percam aula amanhã. Esse apelo que eu faço às autoridades, através de Vossa Excelência, que me cedeu o tempo. Muito obrigado. O meu tempo só tem 1 minuto, eu queria fazer um pronunciamento maior. Mas... Eu quero ceder do meu tempo 5 minutos ao vereador Paulo Afonso. Eu estou registrado lá no final. Obrigado. Então eu quero irmanar as palavras do vereador Alvinho Patriota. E o ser humano é um animal político. Existe a política construtiva, a política de perseguição, a política que destrói. E nós, muitas vezes, Antônio Pires, muitas pessoas estão estranhando, porque hoje existe uma harmonia, uma afinidade com o vereador Alvinho Patriota, irmão do deputado Gonzaga Patriota. E a nossa filosofia é que Salgueiro quer mais. E nós temos que ser mais. Nós temos que nos unirmos. As pessoas que têm visão. O vereador é o político mais próximo do povo. É Augusto Matias, é Antônio Pires, é o Pedro de Compadre. São muitos outros políticos. E nos irmanarmos, formarmos uma corrente, e que esta corrente Salgueiro tem o direito de querer mais. E é por isso que nós estamos hoje juntos com o vereador Alvinho Patriota, pré-candidato a prefeito, com 4 deputados federais, o deputado Gonzaga, irmão, que substituiu o seu pai, foi praticamente quem criou Alvinho Patriota e que existe uma perfeita sintonia. O deputado federal Sérgio Guerra, o deputado federal Augusto Coutinho. Nós temos que nos irmanarmos e observarmos esta deficiência existente em Salgueiro e procurarmos soluções para esses problemas que estão acumulados. Não é para perseguir quem quer que seja. É para formarmos uma corrente construtiva, uma corrente em que esteja em primeiro lugar os interesses da nossa comunidade. Me preocupo hoje, na campanha eleitoral passada, Antônio Pires, quando eu falava que Salgueiro ia passar por um processo de depressão,
porque estava uma enchente de obras do governo federal, o dinheiro circulando na economia, aquecendo a economia, mas eu mostrei que logo em seguida ia haver a paralisação, a conclusão dos trechos dessas obras, e Salgueiro ia sofrer um processo de depressão. Essa depressão é o desemprego, já está chegando em nossa cidade, são aproximadamente mais de 6 mil pessoas desempregadas. E cadê as indústrias? Cadê a plataforma que está o projeto no papel, mas ainda não foi feitas as licitações e emitido também a ordem de serviço para a realização da plataforma do desenvolvimento, que iria servir justamente para preencher essa lacuna, esse vazio do desemprego. Quando concluísse essas obras, teriam uma infinidade de investidores em nossa terra, de empresários, para promover a geração de empregos e de impostos. Não tem. A água, nós estamos unidos com o objetivo de ver o canal concluído. Por que não concluir a primeira etapa do canal para minimizar essa questão da falta d'água no setor rural? Por que não ampliar o sistema de abastecimento d'água de Salgueiro? Só no papel não resolve. Salgueiro hoje tem mais de 20 mil lotes, tem a Caixa Econômica, tem o governo federal com a proposta de 110 milhões para atender a linha C, através do projeto Minha Casa e Minha Vida. Nós observamos Serrita com quase 2 mil casas da gestão Viel para o atual prefeito. E Salgueiro aqui não pode, tem a Caixa Econômica para financiar e falta a água. Os loteamentos com projetos arquitetônicos, preenchendo os requisitos da lei de uso e de ocupação do solo, para que venha gerar emprego na construção civil, venha fortalecer as empresas que vendem o material de construção e venha dar a oportunidade das pessoas terem o seu teto, o trabalhador mais simples. Então, nós estamos, Antônio Pires, nos unindo, é para defender, é para fazer a política do bem, a política construtiva, a política de mostrar que Salgueiro quer mais. Salgueiro tem que ser, não vai para lugar nenhum se não for colocado em prática. E é por isso que nós resolvemos formar esse conjunto de forças para defender os interesses de nossa comunidade. Tenho dito. Convido no tempo regimental para ocupar a tribuna a vereadora Fátima Carvalho. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício Antônio Pires, vereador Eugênio Bezerra, vereador Augusto Matias, colega vereadora Mana, vereador Bill Benício, vereador Ednaldo Barros, vereador Alvinho Patriota, vereador Paulo Afonso. Um abraço todo especial a todos os ouvintes da Rádio Asa Branca, a todos os internautas. Cumprimento os homens aqui na pessoa de Joaquim, as mulheres na pessoa da minha prima Socorro, e um abraço a todos salgueirenses. Eu inicio minha fala me irmanando a todos os colegas que me antecederam. Também parabenizo a todos os organizadores e a paróquia de Santo Antônio pela grande festa que houve do dia 1º até o dia 13. Como também parabenizo a colega vereadora Mana, que hoje faz idade nova. Te desejo, vereadora, muitos anos de vida e muita saúde. E como também parabenizo a nossa querida Zélia, que aniversariou dia 10, e Jocélio, que aniversariou dia 11. Agradeço a loja maçônica legionária da Fraternidade pelo convite para participar do 11º Forró do Maçom, Forró Solidário, no dia 16, levando apenas 2 quilos de alimento por pessoa. Como eu achei importante,
Pensou em se divertir, vereador Alvinho Patriota, mas também pensou na população que está passando necessidade. Parabéns à loja maçônica. Quero também agradecer a Deus por no dia 7 de junho ter abençoado, estado junto do colega vereador Gualberto, que fez uma cirurgia de muito êxito. Que Deus ilumine, que Deus esteja sempre do lado dele para que melhore cada vez mais. Essa semana, colegas vereadores, nós perdemos uma grande pessoa da nossa família, a Daltiva Urbano dos Santos, Tivinha. Fez sua viagem com 93 anos de idade, mas lúcida. Antes de sua partida, ela pediu para que tomasse banho, desse banho nela, cantou, quer dizer, fez uma despedida muito bonita. Que Deus a tenha no seu lado. Quero também parabenizar Salgueiro por, nessa última quinta-feira, o prefeito de Salgueiro, a Caixa Econômica Federal e a Imobiliária Rocha, de ter assinado o convênio, vereador Eugênio Bezerra, de 216 casas em Salgueiro, Minha Casa Minha Vida. Eu parabenizo a todos os que se empenharam nesse momento, porque realmente Salgueiro precisa dessa luta. Muitos não têm onde morar e chegou em boa hora. Como também colega vereador Paulo Afonso, na sua fala, Vossa Excelência fez um registro do nosso apoio na comunidade do Sítio Canoa. Correto. Nós tivemos um imenso apoio e vamos continuar lutando por esta comunidade. Na penúltima reunião que houve do Conselho de Desenvolvimento Rural, a comunidade de Canoa não estava presente, mas eu briguei para que a comunidade recebesse as cisternas que estavam faltando naquela localidade. Como também o prefeito de Salgueiro construiu, se não me falha a memória, 6 cacimbas na localidade. Está sendo atendido com carro-pipa. Agora nós vamos se irmanar ao prefeito, ao governo do estado, para que tenha mais, porque realmente a população precisa de água, não só para cozinhar e beber, como também para o consumo, de tomar banho, de dar seus animais. Estamos juntos nessa luta e peço a Deus que Ele olhe por todos nós, em especial o povo da zona rural que está passando sede. Eu quero finalizar desejando a toda a população de Salgueiro, em especial da zona rural, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado e um bom dia. Convido para o tempo regimental de 5 minutos, vereador Alvinho Patriota, para ocupar a tribuna. Eu peço dispensa. Obrigado. Agradeço. Está liberada a sua. Convido a vereadora Raimunda Barros para ocupar a tribuna no tempo regimental. Excelentíssimos senhores, membros da mesa diretora desta Casa Legislativa, excelentíssimos senhores vereadores, comunidade aqui presente, através de alguns representantes de bairro, e de associações. Saúdo de forma especial aos internautas que neste momento também estão assistindo à reunião, aos ouvintes da Rádio Asa Branca e todo o povo salgueirense. Aqui a gente gostaria de fazer uma saudação especial, que a gente já preparou uma moção e gostaria de anteceder, porque hoje nós não tivemos a oportunidade ontem foi feriado, a gente não teve a oportunidade de entregar a moção, e eu não queria trazer assim de forma intempestiva. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho da Faculdade de Direito de Salgueiro e da Faculdade de Direito
de Belém do São Francisco, da qual eu sou aluna. Agora, não para falar da nossa participação, mas para fazer um elogio dentro das missões especiais que são edificadas essas faculdades. Eu fiquei muito orgulhosa no último final de semana, quando eu fui fazer a prova, e olhando lá no mural da nossa faculdade, a gente viu que 12 alunos daquela faculdade passaram na OAB antes de terminar o curso de Direito. E para mim, isso foi de uma satisfação muito grande, principalmente porque dentre esses 12 tem 3 filhos de Salgueiro, 3 colegas de Salgueiro. Na próxima reunião, a gente vai citar o nome dos 3 e apresentar a moção que eu acredito, por isso que eu não trouxe hoje intempestivamente, porque eu acredito que nós ainda vamos ter uma reunião antes do encerramento dos nossos trabalhos. Mas de antemão eu vou lembrar aqui aos nobres colegas que eu fiquei muito orgulhosa de participar, de viajar com esse pessoal, de aprender com eles, que eu só estou aprendendo com todos os meus colegas da faculdade. Na viagem, agradeço, eu digo a eles, pelo carinho que eles têm, pela alegria que eles me dão, porque a cada vez que eu viajo com tantos problemas que a gente tem de seca, de miséria, de problemas pessoais, no caminho a gente sente o carinho, eu dou aquelas risadas boas, e por ali a gente vai, eles vão me perguntando, e a gente vai trocando a experiência, a sabedoria que eles têm, muito mais do que eu, o discernimento que eles têm devido à juventude, muito mais do que eu, e eles vão me orientando. Daqui até a faculdade, e na volta também a gente tem esse carinho, esse aconchego especial. Agora, gente, em relação à seca, eu até achei bonito e acho interessante, isso daí é mais uma prova de que nós devemos fazer o bem sem esperar retorno. Eu lembro que o vereador Paulo Afonso e a vereadora Fátima se destacaram aqui nos votos, no carinho que o pessoal do sítio Canoas tem por eles. Nós desenvolvemos agora, através da Associação de Mulheres, três barragens foram feitas no sítio Canoas, através da Associação de Mulheres, que foram as barragens de Seu Chico de Ana, foi um aperfeiçoamento, um engrandecimento da barragem, porque tinha ido embora, em Seu Neco, e ali no terreno que entrava, foi solicitação de quando morava à época, naquele tempo, Dona Caridade, ali naquela comunidade. Então nós fizemos para provar, mostrar ao povo que a gente trabalha sem esperar retorno político partidário. E o trabalho da gente exatamente continua. E nesse processo que a gente viu, nesse período da festa de Santo Antônio, durante toda essa trezena que acompanha o povo de Salgueiro, esse carinho que se tem, esse retorno às tradições religiosas no município de Salgueiro, graças a Deus, a gente teve a felicidade, está tendo a felicidade de ter em nossa paróquia, em nossa diocese, dividida em várias paróquias, um líder chamado Dom Magno,
que veio exatamente com o carisma que lhe é peculiar, com a oratória que lhe é peculiar, que toca a sensibilidade de todos nós, independente do credo religioso, mas que está unindo muito mais o povo de Salgueiro. Agora, dentre toda essa religiosidade, a questão do amor, a questão da fraternidade, a questão da igualdade, que deve ser defendida, não só defendida numa tribuna, mas uma fraternidade, uma igualdade que seja praticada em nossas ações no dia a dia. E eu lembro que em desse novenário foi citado uma palavra que a gente já conhecia, agora eu não sabia que o autor tinha sido Santo Antônio, não é? E desse novenário foi o que eu mais me apeguei e acho que é o que mais nós políticos devemos ter. Que calem as palavras e falem as obras. Porque o que a gente vê é que muitas vezes a gente vem até para uma tribuna, ouviu as palavras, o aconselhamento do bispo, mas a gente tem no coração e nas nossas palavras, muitas vezes, um ódio lá dentro, que o que passou, passado é passado. Se nós tirarmos do peito essa angústia, esse rancor que existe no nosso coração, sentimentos que só fazem nos destruir. Então, que a gente tenha ouvido as palavras de Dom Magno, tenha ouvido os conselhos de Dom Magno, tenha ouvido também a voz dos outros sacerdotes que ali se colocaram, e que a gente só pegue muito mais, se apegue muito mais à palavra, o conselho de Santo Antônio, que calem as palavras e falem as obras. Então, essa é que deve ser a nossa situação de vida, ou como político, ou como cidadão, ou como mãe, ou como pai, ou como irmão, seja qualquer a nossa situação de vida. Porque a gente fala muito e faz pouco. Porque muitas vezes se passam as oportunidades. Nós tivemos a oportunidade de estar como vereador, de estar como prefeito, e se perde as oportunidades de realizar as coisas, e depois chega se lembrando, ou então voltando a um passado que nós também nos esquivamos de fazer. Nós também nos omitimos de fazer o nosso dever de casa como cidadão e como administrador e como vereador e como pai e como mãe. Nós esquecemos de fazer o nosso dever de casa. É por isso que a máxima de Santo Antônio reflete todo o sentimento, todas as palavras, todo o discurso de Dom Magno. Que vamos trabalhar, vamos executar, vamos fazer e falar menos, para não ferir, que muitas vezes na fala grandiosa que a gente faz, dá murro aqui, dá murro acolá, quando na hora de realizar a gente não teve esse desprendimento, que a gente se empolga numa tribuna, se empolga no discurso político e muito mais. Então, gente, com muita humildade, hoje, no dia que eu estou completando meus 59 anos de vida, de saúde e de felicidade. Só, Bill, você queria que eu tivesse quantos, Bill? Então, mas está ótimo, eu estou já chegando na terceira idade, estou só esperando para eu também andar com meu livrinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, olha, voltando à criança e adolescente, do Estatuto do Idoso, é Bill que está me confundindo aqui, do Estatuto do Idoso, para que a gente faça e pedir a Santo Antônio que nos dê a sabedoria de nós permanecermos com essas lideranças
que nós temos, essas lideranças espirituais que nós temos. A equipe de Dom Paulo é uma equipe excelente, que nos orienta muito bem espiritualmente. Que Deus abençoe a todos nós e que Santo Antônio implante no coração de cada um para diminuir as palavras e realizar mais ações. Muito obrigada. Convido para ocupar a tribuna no tempo regimental o vereador Eugênio Bezerras. Senhor presidente, vereador Antônio Pires, companheiro, segundo secretário Augusto Matias, demais vereadores, vereadoras, todos os amigos e amigas que estão aqui presentes, funcionários desta casa. Estamos se aproximando de mais um período de luta. Foi abordado aqui nesta casa o período que os políticos vão cair em campo. Cair em campo com um objetivo, mas sabendo que a sociedade também tem um objetivo. O objetivo dos políticos é ganhar a eleição. Aqueles que são fiéis à sociedade têm o compromisso de trabalhar. E os que não, a sociedade está para julgar. E o compromisso que a sociedade tem é de saber fazer a escolha. Então, dentro daquilo que foi feito aqui, a abordagem nesse nosso sistema democrático, que a sociedade escolhe seus governantes, estamos aqui pronto e preparado para receber da sociedade aquela que ela nos puder oferecer. Eu tenho toda a convicção de dizer que a minha luta ela não está tão somente aqui na tribuna para falar nas deficiências, nas necessidades que o nosso povo tem. A minha luta também ela está externamente. Graças a Deus Ele me dá esta coragem, também essa sabedoria para interagir com a nossa sociedade e saber o que na verdade eu devo me proceder. Então, tenho sempre aqui elogiado os meus companheiros vereadores, vereadoras, porque entendo que todos vêm cumprindo o seu papel e não me posiciono na tribuna para dizer que A é mais ou que A é menos. Para mim, todos nós somos iguais, desde que reconhecemos a nossa sociedade e que por nós ela é representada. Dentro da abordagem do período que nós estamos passando, desta seca, eu já, em vários pronunciamentos nesta tribuna, disse que tudo está tarde demais. Tudo vem vagarosamente, no popular, empurrando-se com a barriga. O que não é legal, o que não é merecido o nosso povo passar por esse processo de lentidão dentre as suas necessidades. Nós tivemos alguns meses atrás, e eu já fiz esse pronunciamento, liberação de 168 milhões, salvo não me engano, para a construção de cisternas, construção de barreiros, de banheiros, que na zona rural, muitas casas, elas não têm esse requisito, não é coberto por essa necessidade de banheiro. E precisam e não têm condições de fazer essa construção. E há muito tempo mesmo, esse projeto é existente no papel. O que está no papel não está valendo, não. O que vale mesmo é a execução daquilo que está no papel. E aí, sequer nós salgueirenses, nós vereadores, não tomamos conhecimento ainda que deu um pontapé, um início de qualquer buraco daquele que é pronunciado pelo governo federal e pelo governo estadual.
E o nosso município, eu tenho certeza que o governo municipal, ele anda à busca, tem feito o seu trabalho, construindo muitas obras, mas aqui o vereador Paulo Afonso foi feliz quando disse que nada a gente vê em prática. A teoria está aí, deitando e rolando. Estamos falando muito, como foi dito aqui, e fazendo pouco. Em outros extremos. Mas convenhamos que a nossa população, ela tem que fazer também os seus manifestos, tem que mobilizar. Nós não vemos em Salgueiro uma mobilização do homem do campo, porque talvez não tenha ninguém para incentivá-los, porque lá estão precisando de muito apoio político. E nós ouvimos as palavras bonitas de liberação de verbas e muito dinheiro, que se eu fosse contar nem sabia. Mas não chega às nossas obras, companheira Fátima Carvalho. E aí a gente fica aqui fazendo esses comentários para levar o conhecimento da nossa sociedade. Que nossa sociedade também tem que cair em campo, tem que cair na luta. Fazendo essas observações do que é uma demanda política, com projetos de valorização com respeito ao nosso povo. E aí eu digo, eu sou de uma situação, agora uma situação que tem um partido chamado PSB, que temos que os componentes desse partido fazer verdadeiramente aquilo que se pronuncia, executar, colocar em prática. Nós temos aqui uma Secretaria de Agricultura que a gente, muitas vezes a população cansada, senhores cidadãos da zona rural, nos procura, nem precisava, chegava lá e resolvia o problema sem precisar de vir à Câmara de Vereadores. Mas mesmo vindo na Câmara, quando a gente entra em contato, a resposta que temos é que a demanda é grande. A demanda é grande porque nós não contratamos caminhões-pipa suficiente para suprir essa necessidade. Nós vemos as outras cidades por aí, eu tenho percorrido, e a gente tem percebido que os reclames é menos. Todo canto tem reclamação, mas é menos. Senhor presidente, senhor vereador, me permite uma parte? Pois não, companheiro. Serei rápido. Só para lembrar a Vossa Excelência, que se eu não me engano, no mês de outubro ou novembro, aconteceu nesta casa uma sessão, uma audiência pública, onde estavam presentes quase 50 associações de moradores. O município todo estava aqui presente. Naquela época, a grita já era por água. Avalie hoje. Obrigado. Então, Excelência, é o que eu termino de dizer. Na área urbana, na zona urbana, quantas reuniões não foram feitas? Quantas vezes não foi convidado o pessoal da Compesa para dar uma resposta à sociedade sobre a questão da deficiência d'água? E nós temos em Salgueiro, ao longo do tempo, pronunciamento dos gerentes da Compesa, dos engenheiros da Compesa, projeto de construção de reservatório d'água no Santa Margarida, projeto de reservatório, de construção de reservatório d'água na Coab, no Planalto, para acabar com todo o problema. E que nós já vem há mais de 10 anos nessa discussão e nada se inicia. Então vamos lutar, vereadores e vereadoras. Nós não estamos aqui, como disse o vereador Alvinho, contra ninguém, nem falando de ninguém. Mas nós temos aqui um papel, defender a nossa sociedade, defender o nosso povo que está aí, muitos deles a ver navio, com especialidade os mais pobres, os mais carentes, o povo do sítio, da zona rural, porque eu ando por lá e eu conheço de perto a situação de cada um. O exército vai abastecer as cisternas d'água, vizinho tem uma cisterna, abastece uma, porque tem uns fiscais que ficam lá, os apontadores, não é? Que botam em uma e duas não. A água é para botar em todas, meus irmãos e minhas irmãs. Todo mundo tem que ser abastecido. É um período, o governo não decretou estado de emergência. E por que nós agora temos que admitir que tem que usar essa picuinha, essa pobreza toda do Estado, do município e da União para com o povo? Quando nós estamos nos comícios, nos palanques,
falando diretamente com o povo, nós não falamos essa linguagem, não. Nós temos uma linguagem diferente. Então eu tenho que me pronunciar dessa forma, reconhecendo que o governo tem trabalhado muito, o governo municipal tem trabalhado muito, é do meu partido, mas eu percebo, é perceptível, é notório por toda a nossa população, que ainda tem essa deficiência de maus tratos, com especialidade aos mais carentes, aos mais pobres. Então eu falo para chamar a atenção, porque eu tenho feito alguns requerimentos inerentes a essas situações, e é como se aqui nós não fôssemos nada. Mas eu sou alguma coisa. Eu sou alguma coisa porque o pessoal reconheceram e me constituíram essa pessoa para estar aqui a defesa da nossa sociedade. Não vou me cansar, não vou me parar. E eu tenho que exercer a minha função com dignidade, com respeito às pessoas. Porque toda a sociedade, todo o povo, ou seja, o poder está lá na Constituição, emana do povo, não somos nós que somos a autoridade. É o povo que tem a autoridade de repassar para nós essa autoridade, de defendê-los, de sermos representantes. Agora, sermos representantes verídicos, representante de luta, representante que defenda e representante que faça, porque nós somos só representante que defende. E os nossos gestores são representantes que fazem, que constroem. Pois não, vereador? O senhor tem 1 minuto, vereador. Muito obrigado. Então eu quero terminar o meu pronunciamento parabenizando o nosso bispo, Dom Magno, porque Salgueiro realmente, como é dito muitas vezes, rota do desenvolvimento, tem crescido, reconheço. O prefeito do município, que tem muito trabalhado, o governador do estado, que tem procurado fazer muito pelo povo, com restrição a isso que eu falei. E o Dom Magno, se tratando da nossa cidade ser rota do desenvolvimento, Deus escolheu para ele vir para Salgueiro, para acalmar os ânimos daquelas pessoas que realmente perderam o espírito, que falta espírito de valor. E Dom Magno está aí fazendo a sua pregação, deixando nós mais animados, mais fortalecidos, porque nós, quando espiritualmente fortalecemos, nós se aproximemos mais de Deus. E é tudo isso que não só os políticos, mas todo o povo do nosso município merece. Ir para perto de Deus. Porque só assim nós tenhamos uma filosofia diferente. Respeito pelo ser igual. E não tenhamos jamais um pensamento de entender, em absoluto, que somos mais do que qualquer outra pessoa. Por mais humilde que seja aquela pessoa, nós somos semelhantes a ela. E nós não passemos dela sequer 1/1000 de grau. Então, com esse contexto, acredito que nós tenhamos uma sociedade mais livre, mais independente, uma sociedade mais justa e sem haver sequer complexidade de desastre, de desamor, de desrespeito. Jamais irá acontecer isso se nós se aproximarmos de Deus. Muito obrigado. Convido o Antônio Pires para ocupar o tribuno do tempo regimental. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar nobres colegas da mesa diretora, os colegas vereadores, funcionários desta casa, os demais aqui presentes. Senhores, de imediato, a cobrança está sendo muito grande a respeito dessa seca, vereadores, que nesse momento nos assiste ao vivo. No sítio Vasque, povoado de Vasque, Canoa, como aqui foi citado, realmente eu acho que o clima é pior ainda. Inclusive tem um cidadão daquela região, ele disse que até hoje, vereador Alvinho, a água que colocou no seu poto, na sua geladeira, foi paga do seu bolso. E isso nós temos que ter o maior cuidado, porque isso é um clamor. Agora eu não sei, às vezes me chama de chato e cobrador disso e daquilo outro.
Eu fico sem entender como é que pode o prefeito Carlos Cecílio, é um prefeito adversário, que constrói, passando lá recentemente, acho que por volta de 2 meses atrás, mais ou menos umas 1.000 caixas d'água tinha lá para distribuir com a população de Serrita. Aqui nós temos prefeito, vice-prefeito, vereadores, maioria, deputado federal, praticamente deputado estadual, Dona Creuza, que é a mulher mais forte do governo, Marcelo Sá, Chico Sá, governador, presidente da República. E não conseguimos, Fátima, fazer uma distribuição de uma caixa d'água. Eu acho que nós temos que rever, sinto muito ter que falar isso, mas temos que cobrar, porque prestígio político esta cidade tem demais. E vou dizer por quê. Nós somos praticamente 60 mil habitantes, que eu acho que em torno de 15 a 18 mil, vereador Eugênio Bezerra, moram no sítio ou no distrito. E onde é que nós estamos, que tentamos uma audiência pública, audiência com o governador do estado, não só Salgueiro como Belém, os vereadores unidos para falar com esse governador, e até ontem não obtivemos resposta nenhuma. Eu fui vereador no governo de Jaba Vasconcelos, e simplesmente um telefone de um deputado federal nos atendeu, nos recebeu. Pode não ter nos atendido na medida do possível. Agora é impossível se falar com o governo do estado, e é porque na época não existia seca. Existia problema, como sempre existe. Agora não existia uma seca que está existindo no estado de Pernambuco, porque eu sei que ele está enxergando que é desde Recife a Petrolina, a Frânio. E nós, não estou aqui criticando o prefeito não, Fábio Carvalho. Estou aqui criticando a realidade. Que prestígio temos demais essa cidade. Tem prestígio suficiente, porque só de Salgueiro são 3 funcionários, 4 funcionários dentro do Palácio do Governo. Ex-deputado Arinho, ex-prefeita Creuza, Marcelo Sá e Chico Sá. Chico Torre, aliás. E Carlos Cecílio é um adversário, eu não sei onde é que está o milagre. Fico sem entender qual é o prestígio, qual é a botija que faz com que Serrita, vizinho a Salgueiro, consegue-se tudo e Salgueiro não consegue-se nada. Isso é impossível. Segundo Paulo Afonso, tem quase 2.000 casas construídas lá naquela cidade, sem água, Paulo Afonso. Porque aqui é a matriz. A matriz do adutor é Salgueiro, não é Serrita, não é Verdejante, não é o Terra Nova. A matriz é Salgueiro. Então não temos desculpa d'água, porque é ilusão, é invenção, é sonhar demais que esta transposição saia do papel um dia. Eu percorri, vereadores, desde aqui até Penaforte, fui de animal, percorri mesmo. Eu não fui de carro não. Foi dedo a dedo. E não tem 10% da obra construída. Tem lugar que nem a patrol passou para desmatar. Como é que se um governo federal pega 4 bilhões de reais para empregar numa obra, e esta obra entrou pelo ralo? Sabe por que entrou pelo ralo? Porque recentemente, o que o cara vê na televisão é isso. O rapaz da cueca, aquele da cueca, fez um desvio, segundo a Globo, um desvio de 100 milhões para propaganda eleitoral. Como é que um país desse vai para frente? O que eu fico mais triste é que a televisão avisa, a revista avisa, o meio de comunicações explica. E o eleitor, não estou falando mal do eleitor, pelo contrário, estou apenas alertando, Daniel, que aprendam, que veja como é que se vota. Porque como é que o cara desvia 100 milhões de reais do Banco do Nordeste e nada aconteceu e nem nada vai acontecer? Então o que é que está acontecendo? A plataforma, a esperança... Vereador, só um minutinho antes de Vossa Excelência entrar na plataforma. Pois não, vereador. Já que Vossa Excelência falou sobre o canal daqui
Penaforte. Isso aí eu digo que pessoalmente eu estive... Vossa Excelência foi pessoalmente e disse que não tem 10% das obras. Não tem 10%. Se quiser, vamos filmar e eu provo para qualquer um. Foi Vossa Excelência mesmo que passou nesta casa a imagem lá do açude de Oliveira, que atendia a cerca de 180 e poucas residências, não é? E esse açude foi quebrado por conta do canal da transposição. E nós estivemos em Brasília, deixamos no gabinete do ministro da Integração Nacional um pedido para refazer aquele açude, ou seja, tapar aquele buraco, enquanto não chega lá a transposição, não é? E até agora nós não obtivemos resposta. Gostaria que Vossa Excelência, a vereadora Fátima Carvalho e os demais vereadores, sobretudo do governo, pudessem ver a possibilidade de fechar aquele açude de Oliveira, que quando vier as próximas chuvas, a gente vai ficar com água para atender aquelas famílias, até que um dia a transposição passe por lá. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Após o açude de Oliveira, tem um poço lá, porque é o seguinte, a mídia, ela é muito interessante, o político é muito inteligente, principalmente o político que governava o país. Porque é o seguinte, no início e no final, onde se passava a mídia, onde se passava as pessoas, foi tentado fazer alguma coisa. Agora, no meio, que não tem transação de carro, a não ser de cavalo, eles tem lugar que nem o limpo, nem quiser a terraplanagem fizeram. Então isso é um absurdo. A ferrovia, recentemente, doutor Alvin, eu comprei um pasto lá em Aurora, no Ceará, e lá é um dos setores da ferrovia. Lá está. Nem sequer a terraplanagem de alguns lugares foi feita. E é porque a Odebrecht sempre tirei o chapéu. Mas é o enterro, é o desvio de verba que é para se gastar aqui e se gasta para acolá. Porque não é possível que nesse país ainda apareça tanto ladrão como se está aparecendo nesse momento. Porque o que se escuta na televisão, aqui eu não tiro o chapéu para nenhum partido. Pode ser o PSB, pode ser o PSDB, pode ser o PT. Se está envolvido e fim de papo. Agora, é um absurdo o que nós vemos nesse estado no momento. Então é o seguinte, recentemente eu andei em algumas casas e muitos não têm a cisterna, não tem como pôr a sua água, não tem um tambor, porque não tem condição de se pôr a água. Vai-se com panelas. Como é que você tem 2, 3 baldes de 20 litros, com panela de 10 litros, para sustentar sua casa durante 8 dias? Que é quando retorna o pipa para despejar a água outra vez. Então é um absurdo, que tem que se cair em campo, tem que ver uma solução com o governo do Estado, o governo municipal, o presidente da República, os senhores deputados, quem está no poder, lá no poder, junto com o governo do Estado, porque o que eu sei aqui, que não sei o que, ganharam uma medalha, por mérito, por isso, por aquilo outro. Se eu tenho mérito para estar ganhando medalha, Fátima Carvalho, eu tenho mérito para socorrer o povo de Salgueiro, porque tão bem assessorados, são quatro pessoas que foram e continuam na política. São pessoas idôneas, mas são pessoas fortes perante ao governo. E quem colocou o ministro da Integração lá não foi Carlos Cecílio, não. Quem colocou o ministro da Integração lá foi Eduardo Campos. Que isso ficou notório, isso ficou claro. Então que faça, que compre, que doe, que mande cisterna à altura de atender a população de Salgueiro. 1 minuto, Sua Excelência. Pois não, senhor vereador. Eu queria só dar um lembrete sobre o discurso, meu tempo já se foi, a respeito do que Paulo Afonso citou aqui. Muito bonito, Paulo Afonso, eu gostei, porque eu acho que o pastor, o padre, o bispo, ele tem sim que se envolver na política, Edinaldo Barros, mas a benefício do povo, não a benefício da metade do povo. Aí eu sou contra. E nós devemos perdoar onde merece o perdão. Nós temos que ter uma religião. Aqui eu não estou discriminando o evangélico, o católico, o espiritista, cada um que siga seu destino. Agora, sou contra, vou continuar sendo contra quando qualquer igreja passa a defender um pequeno povo ou a maioria do povo e não defende todos. Porque a
a religião são para todos. A religião não só é para um partido, não só é endereçada a alguém, ela tem que ser endereçada a todos. Então, Paulo Afonso, tiro o meu chapéu nesse momento, quando Vossa Excelência teve a coragem de vir a essa tribuna e dizer: o bispo, o pastor, o padre ou qualquer um de qualquer religião, acima de qualquer coisa, só não acima de Deus, mas tem que defender o povo em termo geral, não só pela metade. Ricardo. Ricardo, um momento, Ricardo. No, I can't forget this. É uma mensagem dedicada ao aniversariante de hoje, a vereadora Raimunda Barros. Então fui solicitado e a gente vai passar agora no momento para que todos assistam. No, I can't forget this evening, nor your faces you believe in, but I guess that's just the way the story goes. Minha querida amiga, existem momentos na vida em que as coisas não são perfeitas, que nos vemos cercados de problemas e dificuldades, porém, existem momentos em que não podemos caber dentro do peito de tanta felicidade. Um bom exemplo disso é este dia, seu aniversário, que traz tanta alegria ao meu coração, que mal posso esperar que o dia amanheça para que eu deseje todas as coisas boas que existem no mundo a você. Sabe muito bem que tenho um carinho enorme pela nossa amizade. Afinal, não é fácil encontrar por aí uma amiga tão leal e dedicada. Chega de paparicos. Quero dizer que a vida realmente não é tão simples e que, infelizmente, às vezes, temos que enfrentar alguns problemas. Mas isso não é motivo para desânimo. O que estou tentando dizer é que, seja lá o que acontecer, receba sempre a lição de Deus com alegria e entusiasmo. Nada melhor para enfrentar a tristeza do que um sorriso iluminado. E é claro que não preciso lembrá-la que poderá sempre contar com minha amizade, pois para mim é muito importante saber que está bem e feliz. Aproveite bem este dia e sinta-se no direito de extrapolar, pois não é todo dia que comemoramos uma data tão especial. Um grande beijo, minha amiga. Feliz aniversário. Parabéns. Yes, that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Bem, minha gente, eu agradeço a mensagem muito bonita. Eu, modéstia à parte, estava altamente rejuvenescida, com meus 59 anos, aqui de família riquíssima, não é? Agradeço. Eu estava pensando que tinha sido a incrédula da Fátima, mas parece que teve outras interferências por aí, outras incrédulas por aí. Viu? Muito obrigada, é isso que a gente... Agradeço também o buquê aqui que recebi de minha companheira Maria do Socorro Pereira e do esposo dela, não é? Eu sei que domingo a gente está reunido e eu converso de perto com vocês, viu? Um beijo no coração. Adorei aquele coração caindo ali. Não sei onde vocês encontraram um coração daquele tamanho e botaram ali entrando a pulso. Mas
Um beijo, minha gente, um beijo. Só que Deus nos proteja, ilumine a todos e a nós e me dê a sabedoria de continuar sendo leal e fiel a meus princípios éticos, morais e cristãos, e a todas as pessoas que me rodeiam. Um abraço. Não havendo mais oradores, passamos a dar cumprimento à pauta, de acordo com o artigo 69 e seguinte do regimento interno. Ordem do dia: deliberações. Em votação a ata da reunião anterior. Quem tiver de acordo permanecer sentado, quem discordar levanta. Aprovado. Proceder à discussão em votação única, parecer prévio do TCE, com o projeto de decreto legislativo número 003/2012 e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, artigo 189 do RI, regimento interno. Parecer das comissões, já foram em discussão. Senhor presidente, não precisamos, acredito, inclusive já conversamos sobre isso na última reunião, de discutir esse projeto, esse parecer do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas da ex-prefeita, professora Cleusa Pereira, do último exercício de 2008. Todavia, é importante que nós deixemos registrado nesta casa, nos últimos 20 anos que aqui estamos, juntamente com o vereador Bill, também igual tempo, a vereadora Mana e tantos outros vereadores, isso sempre foi uma praxe, porque não é possível que se administre um ente público tão complicado, vereador Aguinaldo Barros, e que se não cometa algumas falhas passíveis de retificação, passíveis de não cometimentos da mesma falha depois, porque vai se aprimorando o processo administrativo público. Agora, o que nós precisamos, já que se aproxima um pleito eleitoral, é que nós possamos nos despir, possamos tirar, às vezes, alguns ranços que a gente, alguma pecha que a gente quer colocar em quem quer que seja, às vezes para tirar proveito pessoal, porque eleitoral não tira, sabe por quê? Porque o eleitor sabe perfeitamente o que é que deve fazer. Mas digo isso porque, como disse, nesses últimos 20 anos, já tivemos a oportunidade de votar contas do ex-prefeito Paulo Afonso, hoje vereador, da prefeita por 3 vezes, Cleusa Pereira, de Cornelito. Alguns processos demoram por conta desse vai e vem de informações para que haja, de fato, o parecer dando que como regulares ou irregulares. Mas para dar como regular uma conta definitivamente, como está sendo dado neste processo, que está ali pequenininho, mas são bem 10 volumes, o tribunal passa por um processo que, a princípio, atribui como irregular. Atribui como irregular parte deste processo. Aconteceu com várias contas e, às vezes, as pessoas chegam na primeira apreciação do projeto, da prestação de contas, a fazer um carnaval. A fazer um carnaval como fizeram comigo.
há cerca de 2 anos atrás, através de blogs, através de imprensa, querendo sujar o nome de um político que está há 20 anos neste parlamento. Mas, com as justificativas feitas, o tribunal entendeu que estava regular. Então, eu só quero dizer, registrar, que isso aconteceu com esse processo da nobre prefeita, ex-prefeita Cleusa Pereira. E hoje, eu não tenho dúvida, assim como votei em contas do ex-prefeito Cornelito, ex-prefeito Paulo Afonso e da prefeita Cleusa Pereira do Nascimento durante 3 mandatos, ou seja, 12 anos de contas. Eu tenho a honra de dizer que seja a última prestação de contas dela. Não sei se tem mais algo, acho que seja a última. Darei o meu voto com muita satisfação pela lisura que ela e os demais gestores dos últimos, aliás, da história de Salgueiro, tiveram compromisso para com o município. Em discussão? Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levanta. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei. É segunda votação. Projeto de lei número 011, de origem do Poder Executivo, emenda. Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Valor 400 mil para aquisição de patrulha mecanizada. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levanta. Aprovado em segundo turno. O projeto de lei número 10 e o projeto de lei número 12, a pedido, eu retirei de pauta. Fica para a próxima semana. O presidente de direito é quem encaminhará na próxima semana. A pedido, foi solicitado, eu não estava sabendo como foi. Foi solicitado aqui na tribuna? Não, em conversa com alguns vereadores para evitar problema. Eu sou presidente em exercício. Eu retirei os 2 projetos e na próxima semana se põe em pauta e dará início à votação. É porque estava na pauta aqui e eu não entendi, porque eu fiquei esperando, mas alguém solicitou a Vossa Excelência. Não, em conversa, sem ser oficial, para evitar, como eu sou e estou em exercício, eu já combinei com os vereadores. Ok, tudo bem, obrigado. Não havendo mais assunto a tratar, nem matéria a deliberar, agradeço a presença de todos, ao tempo em que convido para a próxima reunião, que realizar-se-á no dia 20 de junho de 2012, próxima quarta-feira, e declaro encerrada a sessão sob as bênçãos de Deus.